Olá, na mentoria Mente em Paz, nós duas juntas vamos te acompanhar por 8 sessões ao vivo e mais duas de bônus ao longo de 3 meses, cada uma com 90 minutos de interação, acolhimento e dicas práticas, né? Estaremos em grupos aconchegantes de 8 a 12 pessoas que terão acesso ao nosso método exclusivo de equilíbrio emocional. Mente em Paz. Essa é a sua jornada para uma mente em paz e começa aqui com a gente. Com certeza vai ser uma jornada transformadora. Vem com a gente! Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje um tema que todo mundo quer saber, que é o quanto as nossas emoções têm o potencial de ou causar zumbido ou piorar um zumbido que existe por outras causas. E quem nunca passou por isso? A gente que está acostumado aí a atender pacientes com zumbido há 31 anos, vê que diariamente tem alguém que fala que o zumbido nasceu dentro de um cenário de conflito emocional, de sobrecarga emocional, de problemas de relacionamento familiar ou de perda de pessoas queridas. É impressionante. E, aliás, é tão comum que a gente, como médica que olha o todo, se você for só acreditar no paciente, parece que 90% dos zumbidos são, de fato, emocionais na opinião deles. E a gente é que tem que puxar isso para fazer um gancho de avaliação física completa, porque como a vida tá estressante, tá difícil, tá um desafio para muita gente. A ideia é que as pessoas só veem o desafio, né, do momento e não veem outras coisas do funcionamento do ouvido e dos vizinhos do ouvido. Então, olha só, né? O emocional, eu sou a primeira pessoa a dar muito valor para ele. Mas os pacientes dão muito, mas muito mais valor do que eu mesma. Então, acho que esse equilíbrio precisa estar ali na ponta da língua para a gente poder fazer uma avaliação e uma conclusão que cheguem a um resultado mais próximo do real. Então, ele foi realmente causado, o zumbido foi realmente causado por alguma questão emocional? Ou ele foi causado por uma coisa física, por exemplo, um trauma acústico num show sem protetor, né, com a música muito alta, mas depois que ele nasceu, aí ele começou a modular quando a pessoa estressa. São duas situações diferentes. Veja se faz sentido para vocês. E hoje é o tema que a gente vai discutir para deixar todo mundo aqui craque nessa questão zumbido e emoções. Que rolo, que emaranhado é esse? E para ajudar a gente a destrinchar um pouquinho, eu que sou muito suspeita, trouxe aqui de convidado meu pai, que alguns de vocês já conhecem, né, pai? Que é Sim. assim, tem um apelido aqui de Geninho, muita gente até pergunta se ele é médico, tamanha facilidade que ele tem de explicar coisas do cérebro. Mas ele não é médico, e eu vou deixar ele mesmo se apresentar. Vai aí, lembra que sempre tem gente nova, apesar de muita gente já te conhecer. Pois é, pessoal, boa noite. É muito bom estar de volta aí ao convívio com vocês. Um grupo bastante seleto, interessado em conhecer. Ó sua fã aqui, ó, a Karen Onofre aqui, ó. Aí sim, que maravilha, né? Fã de carteirinha desde a primeira vez. Vai lá. Pois é, e nesse anseio de conhecer, nós também conhecemos muito com as perguntas que vocês nos fazem, porque também nos levam a meditar. Eu não sou médico, como a Tani disse, eu sou físico. Médica já chega uma na Já família, chega né? na família, né? Apenas isso. É. Não, mas conta um pouquinho aí da sua carreira de física, depois de engenharia. Pensa numa pessoa exata e precisa, ó. É, eu fiz física, fiz engenharia mecânica, fiz engenharia nuclear, tenho mestrado, doutorado e PhD. Essa é a minha carreira universitária. Enfim, então é com essa bagagem, né, da medicina e da física e da engenharia que nós dois hoje vamos aqui fazer o nosso melhor, nosso jogral, o melhor que a gente pode para mostrar um pouquinho para vocês a questão da minha vivência prática e do jeito dele de explicar o funcionamento do cérebro. Apertem os cintos, hoje a gente vai decolar.
Tudo bem com vocês? Ó, tô vendo aqui a entrada de gente aqui da velha guarda, uma delícia. Sandro, Roberto, tudo bem, querido? E gente aqui da mentoria, muito legal ver vocês aqui juntos. Sempre lembrando que a gente tem também uma equipe de chat, faz parte do nosso processo de crescimento, né? E, em geral, todo mundo é bem-vindo para participar e a gente tem oficialmente na nossa equipe a doutora Ana Lúcia Canda Tourinho. A gente tem as fonoaudiólogas maravilhosas, Cris Coraza, fono Flávia Santos e a Annelise Uliano. Então sejam bem-vindas também, como, né, aquela ajuda do chat que dá um toque a mais enquanto a gente discursa sobre o nosso tema principal aqui. Vamos que vamos! Bom, eu contei para vocês um pouquinho, antes de entrar todo mundo, o quanto, quando o paciente vem pela primeira vez, e já tem gente aqui na live falando que está muito despedaçada com o zumbido por causa das emoções, a gente recebe o paciente a primeira vez e o nosso papel é de detetive, é de descobrir o que está por trás do zumbido de cada um. A pessoa estando em equilíbrio ou estando despedaçada. Tá? E sempre lembrando, a gente tem causas orgânicas e a gente tem causas emocionais. Dentro das orgânicas, o problema pode estar aqui no próprio ouvido, onde o zumbido está apitando ou chiando, ou a causa pode estar aqui nas vizinhanças, na cabeça, na TM, no pescoço, na tireoide, às vezes no nariz, no sistema digestivo, aqui nos vizinhos. E, portanto, esse olhar aberto, integrativo é fundamental. E dentro do vizinho de cima, né, eu sempre ponho aqui a parte cerebral, todo o funcionamento neurológico, mas eu ponho também essa questão emocional. Emocional para mim não é cardíaco, emocional para mim é bem mental, tá? Coloquem onde vocês quiserem, mas entendam o quanto as emoções tem dependência do quanto de química cerebral está sendo liberado, do quanto de memórias pregressas a gente carrega. Tá fazendo sentido para vocês? Essa explicação tá fazendo sentido para você, pai? Pode complementar a hora que você quiser. Aqui, ó, Val Souza, boa tarde. Esse paizão que tá aqui hoje com a gente, é isso aí, né? Hoje é uma live diferente. A Flávia, boa tarde. Adoro escutar essa dupla maravilhosa. Que bom, Flávia. E é tão bom ter vocês aí também, a gente sabendo que vocês gostam de estar com a gente, né? Então, dentro da nossa investigação, só para fechar essa questão da primeira consulta, a gente sempre faz uma pergunta para o paciente que é assim: você acha que alguma coisa emocional pode ter causado o seu zumbido, ou que alguma coisa emocional possa estar influenciando o seu zumbido, tá? Mesmo que ele tenha nascido pós-balada, vamos supor, que é um baita exemplo de um zumbido orgânico, né? Depois que ele nasce, você acha que quando você estressa ele piora, quando você deprime ele piora, mesmo que volte à linha de base, né? Então o zumbido emocional, ele não costuma piorar assim, ó, como se fosse algo subindo a ladeira. Ele costuma ter uma base, fazer um pico de piora e voltar a essa base a hora que as emoções se equilibram. Veja se vocês vão se reconhecendo nesse lado que a gente tem de prática do paciente, para ver se isso faz sentido, tá? Então é mais ou menos assim, se for fazer uma comparação. Para quem tem enxaqueca, nossa, hoje eu estressei e a minha enxaqueca tomou conta. Depois de um tempo, essa enxaqueca vai embora, tá? Então o zumbido do emocional tem altas tendências de fazer altos e baixos, às vezes num dia ou ao longo de uma semana. Sim, faz sentido, né, Tailag? Então acho que tem quem experimenta vê que é mais ou menos assim. Kanashiro também, sim, faz todo sentido tudo isso, doutora. Ele pode ser alimentar também? Sim, o alimentar também tem altos e baixos, com certeza. E lembrando que a alimentação, às vezes é um negócio assim, poxa, eu tenho uma festa, um casamento e eu vou enfiar o pé na jaca. Já decidi isso, eu vou comer bolo, eu vou beber, tal. Mas às vezes o alimentar também é deflagrado por questões emocionais. Não tem muito disso? Sim. A pessoa tem às vezes um vazio que ela preenche com a alimentação
errada para o corpo que ela tem e ela se premia. Quantos de vocês não se premiam com um chocolate ou com um sorvete do tipo assim, hoje eu tô merecendo, né? Eu fiz não sei o que, ou eu corri, fiz academia, ou hoje eu me superei, fui bem na prova, hoje eu tô merecendo. Tá merecendo o quê? Aquela coisa gostosa na boca que complica o seu sistema digestivo e complica o seu ouvido. Ou seja, só para mostrar que por trás de uma questão alimentar que faz altos e baixos de zumbido, lá atrás pode ter uma emoção descompensada. E eu trouxe aqui, antes de botar meu pai aqui detonando no assunto, um caso de um casal, um paciente que trouxe a esposa na consulta, né? E daí, quando eu estava fazendo essa investigação, eu perguntei para ele, tá aqui na minha frente, né, a ficha. Eu perguntei sobre os fatores de piora. O que ele me falou assim? Ai, doutora, tristeza no relacionamento. Ela, a esposa, ela me faz passar muita raiva, mas eu amo essa mulher. Foi a frase dele, abre aspas, fecha aspas, né? Então, apesar da idade, de uma perda auditiva compatível com a idade, um zumbido bilateral compatível com a perda auditiva da idade, na hora da raiva, o zumbido fazia esse comportamento. E quem era a origem da raiva dele? A esposa que ele amava. Então, só para vocês verem como este é um contexto facinho de entender questões orgânicas sendo moduladas por questões emocionais, pelo pico de um sentimento desbalanceado. E o que a gente vê de emoções nos pacientes com zumbido? Quem já atendeu o paciente com zumbido, me fala se reconhece essa situação que eu vou contar aqui. Peraí, antes de falar, deixa eu ler aqui um pouquinho. Todos prestem atenção, todas essas informações ouro que irão ter hoje com a doutora Taninha e o senhor Vladimir. Obrigada, Nelise, obrigada. Vamos lá, botar vocês todos na sintonia. Eu quero muito que vocês que atendem pacientes com zumbido, me falem se já vivenciaram isso. Ó, paciente com excesso de medo, o zumbido começa e as dúvidas dele são: e se ele piorar? E se ele ficar para sempre? E se ele for algo grave como tumor, Alzheimer, demência, AVC? E se ele me deixar surda? E se eu nunca mais tiver uma vida normal? Todo mundo, né, com qualquer doença, muita gente tem isso, não é? Sem dúvida. Acho que medo é uma... Quer falar um pouquinho de medo? Medo é uma emoção inerente. Medo é uma das emoções básicas. Básicas, né? Até porque é necessário um medo para sobrevivência. Para sobrevivência. O instinto de sobrevivência tem muito a ver com o medo de algo acontecer e você tomar atitudes baseadas em algo inconsciente, né? Já vou falar disso já me veio uma ponte aqui. Vamos lá ver aqui como férias resolvem zumbidos de muitos pacientes. Tá certo, doutor Célio. Muita gente que fala assim, se eu saio nas férias, se eu saio no feriado ou no próprio fim de semana, eu relaxo, segunda-feira ou domingo à noite, é o dia de eu piorar quando eu já boto a cabeça no trabalho, no que eu vou enfrentar, né? Isso aí. Muito bom comentário. Então vamos lá. Eu falei do medo, super comum. Quero ver se é comum para vocês também. Raiva. Por que só comigo? Tipo, não conheço ninguém com zumbido. Aí a gente tem que apresentar, né? Que zumbido é 1 a cada 5 pessoas. Ninguém me avisou que som alto poderia estragar os ouvidos, tá? Então ainda tem isso, que pra gente é mas tão cultura popular, né? E a gente vê as pessoas achando que uma balada, qualquer coisa assim, é só diversão. Mas, infelizmente, não é. E dentro do arrependimento e da culpa, que eu vejo, eu acho que são casos muito ruins, quando a pessoa se sente culpada por ela ter feito alguma coisa que causou o zumbido, né? Então, se eu soubesse disso antes, eu nunca teria ido na balada, eu nunca teria feito, feito alguma coisa que causou o zumbido.
Então acho que a gente precisa muito lidar com perguntar sobre emoções para abordar também algo que às vezes é um nó, é um emaranhado que não deixa a pessoa melhorar a contento do zumbido, tá? Agora vamos passar a bola aqui pro meu pai, né? Eu vou deixar uma pergunta para ele responder, eu vou fazer uma colocação, né? Lembrando assim que o cérebro, para mim, é a 8ª maravilha do mundo, né? Um órgão que biologicamente é formado por, dizem, 100 bilhões de neurônios. A gente tem uma brasileira que eu respeito muito, a Suzana Herculano Rosel, que é do Rio de Janeiro, né? Que fez essa contagem como 85 bilhões de neurônios. Ele é mega capaz de fazer um monte de coisas que a gente até duvida, mas tem ali um sistema límbico, um centro das emoções que torna todos nós extremamente emocionais. Faz sentido? Total, eu é isso mesmo. Categorizar dessa maneira? É isso mesmo, e um pouco até mais intenso, né? Realmente. Então, emoções são um negócio muito essencial, né? A gente estava pincelando o medo ali, né? Porque tem a ver com a questão de sobrevivência, né? Fala um pouquinho como as emoções se processam aí no cérebro. Pois seria interessante começar a falar de emoção lembrando o passado. Por quê? Nós somos produtos do passado. Tudo que nós temos é de ontem, de anteontem, de transanteontem, é do passado. E isso remonta até a história de como surgiu a vida. A vida surgiu há 3,8 bilhões de anos, né? Como se diz, é um número totalmente impensável, porque nós só estamos acostumados a pensar no nosso dia a dia, 70 anos, 80 anos, 100 anos, e não temos a mínima ideia do que é um tempo geológico longo. Mas quando a vida surgiu, ela surgiu durante o dia, que era quando a Terra estava voltada para o Sol, e continuou durante a noite, quando a Terra não estava mais voltada para o Sol. Então, o surgimento da vida depende das reações químicas que dependiam da temperatura. Então, a nossa vida foi sendo moldada dentro daquilo que a gente chama de ciclo circadiano. Ela é interrupta. A gente não vive durante o dia, depois para viver durante a noite. A vida é contínua. E se ela é contínua, ela foi feita de maneira a se harmonizar com essas diferentes características do dia e da noite. Até porque a adaptação é um negócio que é essencial para viver também, né? Por isso que a gente fala de 3,8 bilhões de anos. O que aconteceu com a nossa vida durante 3,8 bilhões de anos? A gente vai caminhando e não vamos discutir esse tempo, mas vamos chegar na nossa história como hominídeo, como homem, há 2 milhões de anos. Nós então surgimos na natureza há 2 milhões de anos com o nome de Homo erectus, com um cérebro que hoje equivale ao tamanho do cérebro do nosso primeiro antropóide, do gorila. Então, o nosso cérebro humano de 2 milhões de anos era equivalente ao cérebro do gorila atual. Bom, o que acontecia? Naquela época, evidentemente, só existia dia e noite. Não tinha eletricidade, não tinha luz e não tinha fogo ainda. Tá? Então, as pessoas, durante o dia, viam o que acontecia ao redor dela. E foram desenvolvendo, então, os 5 órgãos dos sentidos: visão, audição, tato, paladar e olfato. Mas a visão só acontecia durante o dia. À noite estava tudo escuro. E a gente tinha uma membrana que fechava os olhos para proteger os olhos. Mas o ouvido não tem membrana. Ouvido... Até tem a membrana do tímpano, mas Sim, o ouvido não tem uma portinha, né? Ele não tem uma fecha. janelinha para fechar. Né? O tato, o paladar e o olfato também continuam funcionando. Então, o que acontecia conosco? Nós íamos dormir nas cavernas, à noite, de olho fechado, mas de ouvido aberto.
E mais ainda, nós dormíamos com o sol se apagando, digamos assim, né? Com o sol desaparecendo no horizonte. Vinha a noite e nós dormíamos e acordávamos por volta da meia-noite. E nesse período de dormir entre o sol e a meia-noite, se sonhava. Se sonhava. E quando o pessoal acordava e começava a conversar, e se narrava muito sobre os sonhos. E mais ainda, enquanto estava dormindo no escuro, o cérebro detetava o quê? Todos os ruídos que existiam. E detetava também as nossas convivências com os animais que iam também dormir na caverna. Isso foi criando, desenvolvendo no nosso cérebro o sentido das emoções, do medo que eu tenho do escuro, do medo que eu tenho de um barulho desconhecido. E meu ouvido também foi acostumando com sons de diferentes naturezas. Tinha trovão? Tinha. Eu não sabia o que era trovão. Tinha raios? Tinha. Tinha vulcanismo? Tinha. Tinha terremoto? Tinha. Tinha enchentes? Tinha. Tudo isso gerava ruídos, sons muito agudos. Tá? E o meu ouvido foi detetando e transmitindo para a minha memória esses registros sem identificar efetivamente a causa. O que estava gerando aquilo? Ou seja, qual o fenômeno? É um estímulo deflagrando uma emoção, sendo unido, vamos dizer assim, unido no cérebro, mas nem sempre a gente consciente desse processo. É mais ou menos isso que você está querendo? Totalmente. Tá. Então a sua memória vai registrando informações em que ela se manifesta sem saber a causa. Ela sabe o efeito, mas não sabe qual é a causa. Bom, ao longo do tempo, nós fomos evoluindo e surgiu, então, o fogo. O Norman acabou de entrar. Ah. E aí, Norman? Okay. Surgiu o fogo, depois a eletricidade, e nós fomos aprendendo a conviver com a noite clara. Nós fomos aprendendo a conviver com a noite clara e fomos desenvolvendo a nossa inteligência para entender, correlacionar causa e efeito. Mas ao correlacionar causa e efeito, eu não anulei a minha memória do passado. Eu não anulei a minha memória do passado. A minha memória do passado precisou manter ativa, porque as emoções que foram surgindo, elas surgiram como um instrumento de defesa da minha própria vida. E aí nós começamos a discutir, numa live passada, do ano passado, o trabalho de um... O matemático? Não, do Plutchik, que era um psicólogo americano, em que ele estudou a questão dos medos dos animais e correlacionou os 8 medos básicos dos animais com os 8 medos básicos que nós temos e descobriu que eles eram os mesmos. E esses 8 medos, 8 emoções básicas, né? Ele dividiu, lembra, em emoções opostas. Eu tenho uma emoção positiva e uma emoção negativa. E como você já citou algumas delas, eu vou relembrar para entender como é que isso vai influir no zumbido atual. Tá? Então, o Plutchik correlacionou, primeiro, a emoção que se chamou alegria. Que era a alegria? A alegria é a satisfação de que está tudo dando certo. Mas ela tinha um oposto. Né? E qual era o oposto da alegria? Era a tristeza. E a tristeza significava o quê? A frustração de não ter conseguido obter alguma coisa, ou aquilo que tinha sido obtido terminou. Tá? Depois, outro par de emoção que ele correlacionou foi a confiança e o nojo. A confiança é inerente ao sucesso que você obtém quando executa uma atividade. E essa atividade dá certo. Então vem o quê? Uma autoestima. E isso tem o seu contraponto, que é o quê? O nojo, a aversão. Por que não deu certo? Tá? Que eu fiz de errado? E o terceiro foi o medo,
que é, digamos assim, uma das mais intensas, porque o medo era quando eu estava lá dormindo e aparecia uma cobra e picava todo mundo, ou vinha o leão e comia um, e no outro dia não aparecia no grupo. O que acontecia? Em que à noite aconteciam as coisas terríveis. Até hoje a gente tem essa ideia de que tudo que ruim acontece de noite. O medo do escuro, né? O medo do escuro. Até hoje. Tudo de ruim, doença, qualquer coisa acontece de noite. E a criança já vem com isso. É a memória que vai sendo transmitida de geração para geração, né? E a quarta era a surpresa, né? Aquilo que vem de inesperado, e a sua contrapartida é a ansiedade, né? Aquilo que vem de inesperado, e pode ser bom ou ruim. Então o Plutchik ele correlacionou essas 8 emoções uma roda, né? Roda das emoções. Na realidade foi num octágono, né? E que se transformou numa roda em que tem os seus polos opostos. Bom, isso para a gente entender que as emoções não são novas. As emoções que nós hoje expressamos, elas vêm de uma antiguidade remota e foram que, ao longo do tempo, criando escala de valores em cada um de nós. Então, cada um de nós foi criando, para essas emoções típicas, uma escala de valores de tal modo que essa emoção pode se aparecer, às vezes, mais intensa do que menos intensa. Então, o medo que a Tani tem do escuro pode ser diferente do medo que eu tenho do escuro. Mas eu não tenho, você tem? Sim, não tenho também, mas foi um exemplo. Então, o medo depende da escala de valores que cada um vai formando ao longo da sua vida. Por isso que às vezes nós brincamos assim, puxa, mas tem medo de assombração, né? Imagina assombração à noite. À noite não dá para fazer sombra, não tem sol. A sombra só aparece quando tem sol. Mas eu tenho medo da assombração à noite, não é durante o dia. Porque durante o dia eu vejo e durante a noite eu imagino. Tá? Então eu vou criando esses conceitos ou essas crenças na minha memória, e a memória faz parte do cérebro. A memória faz parte do cérebro. Então, na medida em que o meu cérebro, do tamanho do gorila, foi crescendo até chegar nos dias atuais, a minha memória também foi crescendo e mantendo raízes profundas. Tá? Então, muitos dos meus medos de 2 milhões de anos atrás continuam válidos até o momento. Tá? Embora as circunstâncias de vida tenham sido as mesmas, todo mundo ainda tem medo de ser picado de cobra. E mais ainda, tem medo de barata. Tem medo de barata. Tá? Então, são emoções que estão gravadas na nossa memória, profundamente gravadas. E os sons também. Os sons que estão armazenados na nossa área auditiva, eles também vieram do passado. Eles também vieram do passado. Dizer que só agora nós temos ouvido músicas estridentes e nosso ouvido não estava acostumado com isso. Não, no passado tinha sons estridentes também, claro que não com a mesma frequência de hoje. Mas não é nada estranho para o nosso ouvido. Não é nada estranho para a história do nosso ouvido. Tá? Então, deixa eu só, não perde sua linha de raciocínio, deixa eu só intervir nesse sentido aqui, ó. Você está recebendo vários elogios aqui, mas para a gente ficar com um resumo, porque as pessoas estão entrando aí em momentos diferentes. Então, desde a nossa, lá longe de toda a nossa ancestralidade, o cérebro sempre teve essa habilidade de juntar, de conectar coisas, né? E conectar estímulos com emoções. E a partir do momento que som é um negócio muito antigo, emoção é um negócio muito antigo e medo é uma emoção muito associada com o instinto de sobrevivência que sempre existiu, né, desde que o homem foi criado, a ideia é que a gente pode carregar
em paralelo com o que a gente lê no Google, com o que a gente ouve dos médicos ou de outros profissionais de saúde, que zumbido não tem cura, ou que nas propagandas enganosas, né, que zumbido pode ser a porta de entrada para o Alzheimer. Independente desses medos plantados no aqui e agora, a gente pode carregar associações inconscientes da nossa memória para lá de ancestral, em que as coisas já estejam vinculadas, e daí em cima de uma base de memória inconsciente, estímulos do hoje, do aqui e agora, podem fazer um estrago, uma reviravolta na vida da pessoa, talvez maior do que quem não tem essa coisa tão forte entre ruído, essa associação tão forte entre ruído e emoções de medo. Faz sentido eu resumir assim? Sim, e mais ainda, veja, as pessoas só têm zumbido com sons conhecidos. Ninguém tem zumbido com som que não seja conhecido. Às vezes a pessoa não sabe descrever em palavras, sim, né? Sim. Ela usa uma comparação que ela não consegue precisão. Isso. Se ela tem o zumbido, que é um som que está gravado na memória dela, esse som pode não ser novo. Esse som pode ser bastante antigo. E poderia ser bastante antigo, está desestimulado em função das características de vida que a pessoa leva. E que, de repente, por N mais um motivos, ele é ativado. Então, ninguém, pelo que eu entendo, tem zumbido de som desconhecido. Mesmo se tiver zumbido de som desconhecido, nunca vai descrever porque não conhece. Né? Então, o que leva a pensar? Que sempre tem um gatilho, ou emocional, de características emocionais que vêm daquele passado remoto. Por exemplo, todo mundo continua tendo medo de morrer. Todo mundo continua tendo medo de morrer, e ele sempre esteve presente na nossa vida. Você está doente, você vai correndo no médico, por quê? Porque você pensa que você vai morrer. Né? Então, essas emoções básicas que o Plutchik ele descreveu, as 8, elas têm raízes profundas. E elas têm escala de valores diferentes de uma pessoa para outra pessoa. Então, esses medos que podem levar a disparo de gatilhos cerebrais podem causar diferentes tipos de respostas. Porque o nosso corpo é um todo. Nós não somos ouvido só, nós não somos aparelho auditivo só, não somos visual só, nós somos um todo, formado por átomos, moléculas, células, tecidos, órgãos e aparelhos, para formar isso um sistema harmônico funcional. Então nós somos um todo, que tem ramificações em qualquer parte. Então, qualquer coisa que acontece no dedinho do meu pé esquerdo pode refletir direto e dar um estímulo no meu cérebro para acionar qualquer uma outra coisa relacionada a isso. Tá? Perfeito. E eu tô lembrando aqui que acho que quando eu saí da faculdade, há muitos anos atrás, eu achava que dentro do cérebro tinha uma área bem compartimentalizada que chamava sistema límbico, que era o centro das emoções. E hoje, quanto mais a gente estuda e mais a gente vê exames de ressonância magnética funcional, que é um jeito de mapear o cérebro em atividade e não o cérebro fotografado estaticamente, né, num momento só, a gente vê que se você faz uma pesquisa provocando medo ou provocando raiva, dependendo de estímulos visuais ou auditivos, o cérebro inteiro se ilumina, inteiro. Então o sistema límbico, apesar de ser lá o centro das emoções, ele conecta com memória, ele conecta com áreas de atenção, ele conecta com muita coisa diferente diferente, que é visualizado, passou a ser visualizado de uma maneira mais importante a partir do momento que as técnicas de avaliação dessa função cerebral foi sendo demonstrada, né? Então, de fato, nada está fechadinho no cérebro, né? Tudo está
conectado, e estudos dessa maneira podem mostrar que o cérebro de repente parece uma árvore de Natal, de tão iluminada em cores diferentes, em locais diferentes, quando você deflagra uma emoção. Faz sentido isso? Total. É tudo conectado, né? Tudo. E mais ainda, quando você olha essa arvorezinha de Natal, que parece o cérebro iluminado, e a gente fica fascinado lá nos aparelhos olhando o cérebro, a gente não sabe o que tem dentro de cada luzinha dessa, que cada luzinha dessa é um fóton de luz. E fóton de luz transporta uma informação diferente. Então, se duas informações diferentes se combinam, ela dá uma terceira totalmente diferente. Agora, imagina uma informação combinando com 10 milhões de outras informações no mesmo tempo. O que dá nisso daí? Tá? E é que a gente chama de estímulo. Qual é o estímulo? Mas estímulo é uma coisa muito complexa. O estímulo não é só ligar uma tomada, como se coloca o dedo na tomada e liga a lâmpada e ela está acesa. Para ligar a lâmpada só tem um fio. O cérebro tem 84 bilhões. 85. Ah, 85. 84, 85, depende da técnica de medição, né? Então, vocês vejam que é interessante falar, o cérebro está todinho iluminado. Ele está todinho iluminado? Sim. E o que tem dentro dessas luzinhas? O que tem dentro de cada fóton deles? Tá? Então, quais são os estímulos? Aonde vai a minha memória? Quão antiga é a minha memória que está lá? E essas são as questões que quando se diz que não existe uma causa definida para o zumbido. Porque ele não existe uma causa definida para nada. O que a gente mede às vezes são consequências. E as consequências parecem ser claras. Mas se parecesse ser claras, então quem tem dor de fígado seria curado com o mesmo remédio o tempo todo. Só que não é bem assim. Fígado não funciona sozinho. Tá? Então você tem ligações e mais ligações e mais ligações que depende do que está correndo dentro daquele neuroninho que a gente não vê nem, e dentro daquele nervinho que você nem imagina que está acontecendo. Aqui tem um comentário interessante, né, que o zumbido gera muito medo pelo desconhecido, por ser desconhecido. O zumbido está muito longe de ser cultura popular e eu concordo plenamente, né? Se a gente pegar um outro exemplo de uma coisa que é chatinha, né, não tem tendência de crescer, mas uma joanete qualquer, tá? Não vai virar tumor, não vai amputar o pé, não vai acontecer nenhuma desgraça, mas é uma coisa que incomoda, tá? Então, joanete é um negócio muito com cultura popular. Então, quando a pessoa começa, ela até pode ficar chateada e não sei o que e tal, mas dificilmente vai gerar um medo do desconhecido, porque joanete é conhecida, zumbido não é, né? Então, de fato, acho que faz muito sentido, o medo do desconhecido é universal e por isso grandes cineastas usam isso nos filmes de terror para alavancar suas emoções, monitorar e sustentar você, né, com medo até mostrar a cena que interessa, né? E essa sustentação é feita às custas de estímulos visuais e auditivos e sinestésicos, etc. Tá? Então, medo do desconhecido universal, concordo plenamente, né? Então, medo daquilo que não podemos ver e que pode ser muito perigoso. Conecta direto com essa fantástica explicação, concordo plenamente. E daí, o que eu quero puxar para vocês? Apesar da gente estar na área aí há 31 anos estudando zumbido e vendo casos graves, orgânicos e ou emocionais, ou hashtag tudo junto e misturado, a ideia é que depois do lockdown da pandemia, a minha vida, eu senti que a minha vida mudou completamente ao olhar para o desespero das pessoas. Tá? Então o medo pulou para desespero na minha concepção. E mesmo hoje, 5 anos depois, eu ainda vejo esse mesmo desespero. Não é como no lockdown, mas é como se tivesse ficado também uma memória, como não, né? Talvez ficou uma memória armazenada de nós que sobrevivemos, de tudo que a gente viu, de sim, é possível morrer agora, né? Agora no lockdown, né? Mesmo dentro de casa.
Então, para mim, o lockdown fez várias das causas do zumbido que já eram conhecidas acontecerem na mesma pessoa, em várias pessoas em escala planetária, tá? Então, para mim faz muito sentido que as emoções tenham se tornado muito mais exacerbadas e descontroladas e passíveis de causar doenças ou de piorar doenças causadas por outras coisas que não sejam a emoção, ou seja, modular, do que antes da pandemia. E olha que eu já era de ver casos graves há muitos anos. Faz sentido isso? Sim, né? sim, Então, eu acho, não sei se alguém mais percebeu essa questão do quanto o zumbido, as pessoas com zumbido hoje procuram ajuda pela primeira vez com um peso muito maior do que o que procurava antes. E esse peso vem de várias esferas da vida que estão mais comprometidas. Então, uma coisa é o zumbido, é o motivo da busca pela consulta. Outra coisa é o quanto o zumbido, que é o motivo da busca pela consulta, está numa pessoa com uma complicação de relacionamento afetivo, com uma complicação de relacionamento profissional, ou uma pessoa que tem o medo do futuro, pela aposentadoria, pela idade, né? E daí com o zumbido também. Tá? Então, acho que tudo isso é coisa que me puxou para uma avaliação um pouquinho mais aprofundada, um tempo um pouquinho maior de consulta, para a gente deixar o paciente livre para expressar as dúvidas que ele tem. Porque tem dúvida, gente, que é muito fácil a gente, cortar, é só fazer uma outra alteração, colocar um outro contexto cognitivo que ele entenda, desmistifique e às vezes você vê na cara da pessoa, no semblante da pessoa que você conseguiu interferir com o medo porque a crença estava errada, tá? Então hoje eu vejo tantas mentes aflitas, extremamente aflitas, que o meu desejo, né, é que muito mais pessoas pudessem ter uma mente em paz, ou pelo menos, considerando que a vida é movimento, né, não é paz o tempo inteiro, mas conhecer e aproveitar mais momentos de paz. Nossa, perfeita essa explicação sobre sons conhecidos e gatilhos. Lindo demais, senhor Vladimir. Olha, um monte de elogio aí pra você, pai. Gente, eu preciso contar uns bastidores que hoje vocês dão muita segurança pro meu pai sentir que ele arrasa aqui, né? Porque nas primeiras lives, que já tem uns 3 anos, né? A gente começou num Dia dos Pais, acho que há uns 3 anos atrás. Ele falava, não, eles gostam de mim porque eu sou seu pai, eles gostam de você. Tem nada a ver, né, gente? Vamos aproveitar e desmistificar cada um com o seu talento, né? Exatamente, somos um todo da cabeça aos pés, é isso aí. Que mais? Deixa eu ver que comentários interessantes tem. Não tem nada mais incrível do que o cérebro. Olha, eu sou fã de carteirinha. Eu falo cérebro, 8ª maravilha do mundo. Eu diria que é a primeira maravilha do mundo. Maravilhoso demais. E pra gente que gosta de um mistério, tá aí uma paixão para sempre, né? Porque é um mistério atrás do outro, que à medida que você vai descobrindo, você vê que faltam milhões de mistérios ainda para descobrir, né? A gente acho que ainda poderia falar mais um pouquinho da conceituação das emoções e como elas se associam ao zumbido e também a outros eventos, né? Não é só o zumbido, mas as emoções controlam outros e outros eventos que nós não vamos entrar agora em discussão, porque as emoções elas disparam a produção de neurotransmissores. Elas disparam então nos neurônios a produção de neurotransmissores de diferentes qualidades e de diferentes intensidades. E são esses neurotransmissores que se espalham pelo corpo inteiro que disparam gatilhos. Sim. Que disparam gatilhos. Então, muito dos gatilhos que são atribuídos ao zumbido, eles provêm de picos ou de ausência de neurotransmissores naquele momento específico.
Então pode até parecer que o zumbido surgiu de repente, mas nada surge de repente. A natureza não dá salto, a né? natureza, essa é um conceito básico que a gente Da sempre física. discutiu, né? A natureza não dá saltos. Tem a lei da unicidade, continuidade, similaridade, complementaridade, mostrando que as coisas, mesmo no mundo nanômetro, são descontínuas, mas têm aparência de continuidade, né? E isso, só, parênteses, segura aí, não perde. Isso serve para quem fala assim, meu zumbido surgiu do nada. O do nada que não existe, né? Sempre tem algum processo caminhando sem a sua consciência que resulta numa etapa que gera o sintoma, no caso, o zumbido. Tá? Então, para você, existe essa percepção. Começou agora e eu não associei com nada. Mas já vinha um negócio numa certa cascata de eventos. Porque justamente nada parece abruptamente sem motivo. Daí o ditado que o nada não existe. O nada não existe, né? Então, essa parte das emoções que nós fomos desenvolvendo ao longo do processo evolutivo da vida, porque não existe só essas 8. A Plant mostra que elas se combinam, depois elas têm as díades, as tríades e chega às 264 básicas. Isso. As 264 né? básicas. Muita coisa. São tantas emoções que me lembram Roberto Carlos. Né? Mas essas 264 básicas, elas não ainda se multiplicam. Não? Poderíamos dizer que as emoções são como as cores, praticamente de intensidades infinitas, porque elas se misturam, é como se fosse a onda, elas se misturam e elas têm exatamente esse poder de disparar memórias. Dispara memórias. As memórias estão lá. As que nós conhecemos e as que nós jamais imaginamos que existem. Tá me chamando a atenção aqui a escrita do Gustavo Zanini. Não sei se vocês acompanharam aqui. A frase dele é assim: meu caso começou com estresse da perda do meu pai, mas já faz 10 anos e só piora. Extremamente associado com o tema de hoje, por isso eu vou dar um realce. Quem mais se identifica aqui com a fala do Gustavo? Que o zumbido surgiu dentro de um contexto de estresse por qualquer motivo. Vou dar uns segundinhos para vocês responderem, porque isso aqui eu tenho certeza que vai ter um monte de gente falando sim. E daí a gente fala a gente põe isso daqui todo mundo na mesma sintonia. Enquanto vocês vão respondendo, deixa eu olhar aqui. Foi exatamente o que senti no lockdown, solidão e medo de morrer. E o zumbido chegou devagarinho. Fala. Estresse, ansiedade, depressão. É um trinômio extremamente ligado. Com certeza. Totalmente ligado. Com Estresse, certeza. ansiedade e depressão. E fora, a gente tá falando do estresse do lockdown, mas a Vanmic aqui tá falando, comecei o zumbido depois da Covid, né? Então, tem o estresse, todas as coisas do lockdown, todos os medos de morrer, de ter Covid, de nunca mais ficar normal, de perder a fonte de dinheiro, um medo que eu tive muito era como médica empresária, de ter que demitir alguém, tive muito esse medo, né? E daí, então, além de todos esses medos, a própria Covid, depois as próprias vacinas para melhorar a Covid. Tudo isso foi causa física ou emocional de zumbido realmente, né? A Celi, que maravilha ouvir vocês, estava com saudades dessa super dupla, que bom, Celi, querida. Você sempre acrescenta quando vem. Deixa eu ir lá pro fundo. Vocês são rápidos aqui. Deixa eu ver quem respondeu aqui, que percebeu que o zumbido veio numa fase de estresse. Aqui, ó. Ai, deixa eu segurar com a outra mão. Ó lá. Quem que começou a responder? Ixi, tá aqui atrás, ó. Vamic, Adriana, Juca. Quem mais? Valquíria, Luana, eu tive zumbido por estresse também, já vamos uniformizar isso daqui. Quando eu tô calma, o zumbido acalma, olha que contraponto, né? Ele surge no zumbido, quando eu acalmo, como o Célio falou, quando vai de férias, qualquer coisa,
o zumbido diminui ou some para algumas pessoas, né? Então são os dois lados que vão sugerindo cada vez mais uma origem, uma forte modulação emocional, né? Quem mais aqui? A Marta, a Karen também, né? Devido à perda da minha mãe há 15 anos. É isso aí, Val Souza, ó, bastante gente. Então, só para a gente otimizar nosso tempo aqui, que já está terminando, né? Eu levo muito em consideração a questão do estresse no zumbido, porque eu mesma tive zumbido. Para quem conhece a minha história, vai ouvir resumidamente de novo. Para quem não conhece, pode ser um fator de identificação enorme, tá? Eu já estudava zumbido, né, 31 anos atrás. A minha mãe faleceu há 26 anos, vai fazer 26 anos agora em julho. E eu, que era cética do caramba, pensa numa pessoa com a cabeça fechada. Gente do céu, eu era assim, ó, só enxergava o que tem nesse quadrado aqui, ou menos, né? Parecia um cavalo com tapa-olho aqui, só olhava pra frente, né? E buscando causas de zumbido nos meus pacientes. E aí ela faleceu, e a partir do momento ali da missa do 7º dia, eu tive um zumbido no ouvido esquerdo. E quando eu tive, foi um choque inicial pra mim, porque, já tô estudando isso. O que esse negócio veio fazer agora no meu ouvido, né? Minha linha de pesquisa dentro do meu ouvido. E acreditem se quiser, eu não me considero uma pessoa burra. Mas é que no meu cérebro não existia o código zumbido pode ter uma origem, um vínculo com emoções. Não existia essa hipótese. Então eu precisei de uma amiga minha, conversando ali num congresso com ela, ela falou assim, Tani, você já pensou que isso possa ser psicossomático? Juro, é ridículo eu olhar para trás e falar isso. Hoje eu que defendo muito essa coisa das emoções como fonte geradora de qualquer doença, né? Inclusive câncer, etc. Então, para mim foi uma surpresa e dentro dessa reação, a partir, mesmo com a surpresa, nossa, zumbido em mim, né? Meu objeto de estudo em mim, eu de alguma maneira reagi assim, a dor do luto estava tão grande, eu reagi assim, agora não posso ficar que nem meus pacientes. Então, depois de um certo tempo, uma psicóloga me explicou, o meu jeito de reagir foi um comando cerebral. Eu não posso ficar que nem meus pacientes, ou seja, eu não vou deixar isso daqui tomar a minha vida, porque agora é hora do luto. Agora é hora do luto. Então, eu estou explicando para vocês já como eu senti o acréscimo de pessoas importantes na minha vida, porque hoje tudo ficou mais fácil de entender. E mais ainda, como eu fui para terapia por causa do luto, o meu zumbido sumiu. E já se foram 26 anos, quase 26 anos, né? Então veja, que conclusão tiro eu hoje? Primeiro, sim, o meu caso tem altíssimas chances do zumbido ter sido causado por um conflito emocional. 2, eu fui para terapia sem querer, não foi pelo zumbido, mas foi pelo luto. E durante a terapia, ressignificando um monte de coisas da morte da minha mãe, o zumbido sumiu. Lá se foram 26 anos, quase. Eu acredito em cura de zumbido, o resto do planeta pode falar o que quiser. Cada um com a sua verdade, tá? A minha é essa e eu propago a minha porque eu tenho cacife para propagar essa. Ninguém precisa acreditar. Mas aonde que mais faz sentido vem agora. Veja, eu já te contei essa história, mas veja se faz sentido. Se estresse, essa palavra que hoje eu considero vaga demais, tem muita coisa diferente embutida no estresse. Se estresse fosse a causa do meu zumbido, eu teria zumbido quase todo dia. Porque, né, como médica, como empresária, estresse eu passo quase todo dia, tá? Então, hoje eu vejo que dentro dessa coisa vaga chamada estresse, e aí vale para Karen Onofre, aí vale para o Gustavo que levantou essa bola, Gustavo Zanini, o que eu vi? A minha mistura bombástica dentro do estresse foi uma mistura de sensação de abandono
a minha mãe se foi. Sabe aquela conexão umbilical que nenhuma palavra dessa vida é capaz de fazer alguém entender, só entender no cognitivo? Isso é coisa de sentir, tá? Sensação de abandono. Uma culpa desgraçada, porque afinal de contas eu já era médica otorrino e eu não valorizei a queixa dela de tosse depois de um resfriado, porque eu achei natural. E como médico e parente de médica, uma raça que ninguém merece, né, em termos de doenças, a ideia é que minha mãe tinha um tumor do cólon ascendente do intestino, que deu metástase no fígado, então o intestino sem sintoma, o fígado com metástase sem sintoma, só que ele cresceu para cima, comprimiu o pulmão direito e a tosse foi o sintoma dela. Então, pensa num quadro doido, mas eu, como médica, não valorizei e me senti extremamente culpada. E a tristeza de uma filha perder a mãe, tá? Então, o meu coquetel Molotov foi uma tríade. E à medida que a terapeuta me fez ressignificar cada um desses sentimentos, é que eu acho que eu passei a encarar aquele luto de outra maneira, qualquer morte do planeta, de qualquer pessoa outra querida, de uma maneira diferente, e o meu zumbido foi embora para não voltar, porque se fosse de estresse, né, provavelmente ele estaria aí de volta. Então, sensação de culpa eu já tive várias outras vezes, tristeza já tive incontáveis vezes desde que ela morreu, por outros motivos, mas a sensação de abandono eu acho que não me pegou mais. Então eu não consigo lembrar de um outro momento onde o coquetel Molotov estivesse formado de novo. Talvez por isso eu não tenha tido recaída do zumbido, apesar da vida louca que a gente leva. Faz sentido pra você? Faz sentido pra vocês? Veja aí se faz sentido o que eu tô colocando, tá? Então, estresse hoje, pro Gustavo que falou, meu pai já faleceu há 10 anos e o zumbido continua piorando, o que eu sugeriria pra você, né? Se nunca fez terapia, pelo amor de Deus, vai lá para um autoconhecimento, porque isso é fundamental. Dentro do estresse, talvez sozinho também ou com ajuda, você possa tentar identificar do que é composto mesmo o seu coquetel Molotov. Pode ser alguma coisa que nem a minha, tristeza, culpa, abandono, ou pode ser revolta, pode ser raiva de médico. O que tá por trás da sua conexão com a morte do seu pai, que já foi há 10 anos, mas você continua piorando do zumbido, ou seja, de uma mistureba de coisas que devem estar muito, muito ativas dentro de você, sem controle, e com várias coisas da vida, hoje, ativando memórias do jeito que foi falado aqui, conscientes ou inconscientes com a morte do seu pai, tá? Para mim é o que faz sentido de acordo com essa experiência que você tá me contando. E Karen, você também, tá? Você me diz aí se fez sentido para você. Fala aí, enquanto assume aí, enquanto eu tô checando aqui. Olha, estresse, que é, como a Tani disse, é um evento complexo, mas que a gente pode explicar de uma maneira bem simples assim. Todos os órgãos do nosso corpo, como um todo, para se manter organizado, gastam uma determinada quantidade de energia para manter aquilo que a gente chama de homeostase, de equilíbrio. Bom, então a vida depende desse equilíbrio. Se algum desses órgãos consumir mais energia, vai faltar no resto. Vai faltar no resto. E essa falta de energia gera um desequilíbrio que pode ser muito amplo, não é só local, pode ser amplo. E o déficit de energia também.
Então, é muito simples falar que preciso manter a homeostase, preciso manter o equilíbrio do corpo. Mas a quantidade de energia para manter a vida é essa fixa que nós temos, né? Qualquer excesso, qualquer deficiência gera um desequilíbrio, e esse desequilíbrio se propaga pelo corpo, que é um todo, não é um órgão só, né? Como a Tani estava explicando, a consequência do mau funcionamento de um órgão da mãe dela gerou todo o desequilíbrio que levou à morte. O desequilíbrio energético que levou à morte, porque os outros órgãos ficaram deficientes em termos de trabalho, né? E como eu já vi que está terminando, eu vou deixar para vocês uma frase que é muito importante. Olha, independentemente do tempo, tudo tem um começo, meio e fim. É assim que a natureza funciona. Tá? Muito bom. E eu queria só falar aqui que eu fiquei contente de ver a Karen Onofre dando uma validada na minha explicação. Ela que começou com o zumbido depois que a mãe faleceu há 15 anos, então uma história parecida com a minha, né? Tirando uma década de diferença, e que ela achou que o zumbido fosse voltar depois que o pai faleceu há 1 ano e 8 meses atrás, mas não voltou, né? Então, meus sentimentos pelas duas perdas, né? E olhando o lado positivo, que bom que apesar de um novo estresse, de uma nova perda, o zumbido não voltou, ou seja, é possível que você tenha transformado, ressignificado todo o coquetel Molotov ali da perda da sua mãe também, né? Então, acho que fica muito bacana da gente ver como a experiência pessoal de algumas pessoas pode ser semelhante, né? E aqui dentro do tema de hoje, apesar da gente estar sempre aberto a falar vários tópicos diferentes, a ideia hoje era aproveitar toda essa experiência, esse conhecimento do meu pai sobre funcionamento cerebral e puxar vocês aqui pro lado das emoções. Porque, como eu falei, cada vez mais do lockdown para cá, a gente vê um peso muito, muito fortemente agregado a essa questão, né, do zumbido. Então, pra gente que é profissional da saúde, tem esse coração de querer ajudar as pessoas, às vezes o nó tá tão emaranhado que a gente precisa abrir a cabeça para abordar além do físico, tá? Eu só queria reforçar que quando eu disse esse conceito de que na natureza tudo tem um começo, um meio e um fim, eu quis dizer que o zumbido também pode ter um fim, né, independentemente do tempo. Que bom, eu pensei na coisa da morte, da naturalização da morte, mas que bom. E olha aqui, o Norman tá falando que a Clarinha ficou entusiasmada com a quantidade de elogios que o pai recebeu. É isso aí, né? Muito legal, Norman e Clarinha. Norman é meu irmão, Clarinha é minha sobrinha fofa. Olha, e a Cris Coraza também, todo mundo elogiando aqui. O senhor Vladimir, o senhor é o máximo, olha aí que gostoso. Excelente live liderado por essa dupla maravilhosa. Gratidão, gratidão, que bom. Obrigada, orgulhosa, parabéns aos dois, excelente. Dr. Vladimir na Masterclass 2025, olha, já era um pedido do ano passado, hein? Que bacana, gente. Senhor Vladimir, quanta clareza e sabedoria na sua fala, gratidão. E é por ele, né? Não é por mim. Obrigada, vocês são demais. Pai e filha são excelentes. Ai, que bom, Patrícia. Dr. Vladimir, queremos o senhor na massa. Então, segundo pedido, pai. Olha, a pressão tá aumentando. Maravilhoso, palmas, abraço, tá. Então é isso, gente. Muito obrigada aí pela presença de hoje. Eu vou postar, que estamos com 72 pessoas ao vivo. Vou postar a live, quem sentir no coração, manda ali, encaminha para outras pessoas, porque de fato, entender um pouco sobre emoções é fantástico. A Sônia também, formidável. Que bom que deu para você ver hoje, né, Sônia?
Pai e filha fora da curva, parabéns. Tem uma parte dele que eu herdei, que eu falo que é essa síntese, né? A genialidade não, mas esse poder de síntese, de explicar coisas complexas de uma maneira mais simples, eu agradeço profundamente. Então é isso, gente boa. Um ótimo fim de domingo para vocês. Semana que vem estamos aqui. E muito obrigada de novo à equipe linda, maravilhosa, que ficou aí dando suporte enquanto a gente explicava aqui, tá bom? Um beijo no coração. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.